let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's Vamos lá, oitavo ano, resolver a nossa revisão para a nossa prova. Fatorando a expressão AB mais 2B menos 3A menos 6, obtemos. Então, só observando aqui que eu posso fazer fatoração para agrupamento. Nesse primeiro grupo aqui, ó, quem seria o fator comum? O B. E nesse outro aqui, quem seria o fator comum? Menos 3. Tá? Vou colocar o menos 3 em evidência, porque o 6 é igual a 2 vezes 3. Então, vou reescrever aqui embaixo. AB mais 2B menos 3A menos 6. Aqui eu tenho o fator B comum. Vou colocar o B em evidência, vou abrir parênteses, o A que sobrou vou colocar aqui, coloquei o B em evidência, sobrou aqui em 2, tá? Mais 2 aqui. Então tem B que multiplica A mais 2. Vou colocar o menos em evidência, menos o 6 é 3 vezes 2, então 3 é o fator comum. Então, coloquei o menos 3 em evidência, vai sobrar. Sobrou aqui o A. O 6 é 3 vezes 2. Se eu coloquei o 3 em evidência aqui, sobrou aqui 2, tá? Mais 2. Sandro, fiquei na dúvida por que mais? Ó, menos vezes mais dá menos, beleza? Então por isso que aqui ficou mais. Já coloquei menos 3 em evidência, aqui tem que ser positivo, porque menos vezes mais dá menos, tá? Agora tem um novo fator comum. Quem é o fator comum? O parêntese. O A mais 2, o A mais 2. Então eu vou colocar o A mais 2 em evidência, que é o fator comum, vezes, vou abrir parênteses, sobrou B, e aqui sobrou menos 3. Então tá aí, fatorado. A mais 2 que multiplica B menos 3. Tranquilo? Vamos fazer a próxima aí. Questão 2. Um professor de matemática tem 4 filhos. Em uma de suas aulas, ele propôs aos seus alunos que descobrissem o valor da expressão A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais D, B vezes D. Então eu vou escrever aqui logo. Eu tenho A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B vezes D. Já vou escrever aqui. Beleza, já escrevi ali. Tranquilo. Em que A, B e C, D, né, A, B, C, D são as idades de seus filhos na ordem crescente. Então, do mais novo para o mais velho, na ordem crescente. Como informação complementar, o professor disse que a soma das idades dos dois mais velhos, ou seja, de C mais D, a gente está na ordem crescente, os dois mais velhos são C e D. A soma é 59. Deixa aqui guardado essa informação complementar. 59. O professor disse que a soma das idades dos dois mais velhos é 59 e a soma das idades dos dois mais novos é 34. Então tem que a idade do filho A mais a idade do filho B é igual a 34 anos. Beleza. Neste caso, o valor numérico da expressão proposta pelo professor é... então tranquilo. Ó, o que nós vamos fazer aqui. Aqui, novamente, eu vou fazer fatoração por agrupamento. Tá? Aqui, ó, eu tenho um arco no fator comum. Vou colocar o A em evidência. A, que multiplica o C, mais, se eu coloquei o A em evidência, sobrou o D, que multiplica C mais D. Mais, aqui eu posso botar o B em evidência, B, que multiplica C, mais, coloquei o B em evidência, sobrou o D, coloquei o D em evidência. Viu? Quem é fator comum agora? O fator comum é parêntese, ó. Ele aparece em ambos fatores, então posso colocá-lo em evidência. Vai ficar C mais D, que multiplica
abre parênteses, A e o B aqui, mais B. Beleza, agora, de acordo com o enunciado, C mais D é 59. E A mais B igual a 34. Então, vou multiplicar 59 por 34. Vou multiplicar aqui, ó. 59 por 34. Ó, 4 vezes 9, 36. Ficam 6 e 1, 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. Beleza. Ó, 3 vezes 9, 27. Vai ficar. Ficam 7 e vão 2 para cá. Tá, 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Tá? 17. Somando aqui, eu vou ter 6. Aqui vai dar 10, fica 0 e vai 1. Aqui vai dar 10, fica 0 e vai 1. 2006 aí. Então, 2006. Tranquilo? Essa é a resposta da questão 2 aí. Vamos para a próxima. Questão 3. Se A e B são números reais, inteiros positivos, tais que, ele fala pra gente aí, tem essa informação aqui, que A menos B igual a 7, e também informou que A ao quadrado vezes B menos A vezes B ao quadrado é igual a 210. O valor de A vezes B é o que ele quer saber, A vezes B. É isso que ele quer saber. Beleza. Então aqui eu posso fatorar. Porque, olha só, tem fator comum, né? O A aparece em ambos, né? E o A elevado a 1 de menor expoente. Então eu vou colocar em evidência em função dele. Tá? Aqui, ó. Se você não viu que o A é fator comum, o A ao quadrado é A vezes A. E o B também é fator comum, ó. O B ao quadrado, ele é B vezes B. Tá? Então, colocando o A em evidência, eu tenho aqui, ó. O A aparece aqui e aparece aqui. Aqui o A em evidência. Aí ficou igual a, né? A em evidência. Ficou A. Eu posso botar o A em evidência e quem então é em evidência? O B. A B em evidência. Vou abrir parênteses. Se eu coloquei o A em evidência, coloquei o B em evidência, sobrou esse A aqui. Menos. Coloquei o A em evidência. Coloquei esse B em evidência. Sobrou quem? Esse outro B. Então, eu tenho A vezes B que multiplica A menos B. E tudo isso continua sendo igual a 210. Só que a questão me informa o seguinte, né? Fala o que para mim? Que esse fator aqui, A menos B, é igual a 7. Então, eu tenho aqui, ó, A, B, é o que ele está pedindo, vezes A menos B vale 7. Tudo isso igual a 210. Vou passar esse 7, está multiplicando, dividindo. Vou ficar com AB. Vou ficar com AB igual a 210 dividido por 7. Então, logo, AB é igual a 30. Então, está aí a resposta. AB igual a 30. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4. Fatorando completamente o polinômio 12xm ao quadrado mais 12ymx mais 3xy ao quadrado. Teremos. Então, olhando assim de cara, olhando rápido, o fator x aparece em todo mundo e o 3 é fator comum também, tá? Então, olha só, você vê que o x aparece em todo mundo e o fator 3 também é comum, porque ó, o 12 ele é 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Aqui, ó, o 12 ele é 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, a ordem não importa, tá? Então, ó, vou colocar o x em evidência, eu já vou aqui, ó, o x em evidência. Para ser mais exato, eu vou colocar o 3x, ó. O 3 aparece aqui, A aparece nesse fator e aparece nesse, então, 3x em evidência. Vou abrir parênteses. Sobraram 4m ao quadrado. Sobrou 4
MY ou YM, a ordem não importa, mas se eu coloquei o 3x em evidência, sobrou y ao quadrado. Sandro, posso parar a fatoração por aí? Não, cara, dá para fatorar ainda. E aí o enunciado ainda pede a fatoração, fatorando completamente, quer que se fatore o máximo que você puder. Então, vou conservar o 3x aqui já. E eu estou observando que eu estou diante de um trinômio quadrado perfeito. Será se ele realmente é o trinômio quadrado perfeito? Eu tenho um trinômio. Será que é quadrado perfeito? Será que não é? Então, se for quadrado perfeito, vamos fazer aquela regrinha. Vou tirar a raiz do primeiro. Existe a raiz quadrada do número 4? Existe. 2. Existe a raiz quadrada de m ao quadrado? Sim, m. Esse sinal que está aqui, tá vendo? Ele vem para cá. Mais. Vou lá no terceiro termo e extraio a raiz quadrada. Tem raiz quadrada de y ao quadrado? Tem y. Agora, eu vou verificar se esse termo central, traz ele para cá, se esse termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Vê se o produto de 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 4my, dá ou não dá? Dá, ó. 2 vezes 2, 4, m vezes y, my. Então, se o termo central realmente é 2 vezes o primeiro pelo segundo, é porque esse cara está ao quadrado e você acabou de fatorar completamente. Tá? Então, fatoramos aí completamente. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, questão 5. Escreva entre os parênteses, F falso ou V verdadeiro. Essa é a opção correta. Então, primeiro item, uma forma fatorada do polinômio. Então, desse polinômio aqui. Ó. Deixa eu só trocar aqui para dar pincel. 5x ao quadrado menos 5y ao quadrado. Vou fatorar completamente e comparar se está batendo ali. Ó. O 5 é fator comum, então eu vou colocar o 5 em evidência e vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí eu olhei para o parênteses, observei o seguinte, eu tenho um binômio e aqui no meio tem um sinal de menos. Pô, eu estou desconfiando desse cara que ele é uma diferença de quadrados, tá? Se for realmente a diferença de quadrados, eu vou poder escrever o produto da soma pela diferença dos termos. Será que eu vou conseguir ou não? Então, para ver se realmente é uma diferença de quadrados, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro, para ver se tem. Quanto vale a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Então, aqui, ó. X. Tá? Depois eu vou extrair a raiz quadrada do último elemento. Raiz quadrada de y ao quadrado. Y. Então, ó, a fatoração está igualzinho. Então, essa sentença é verdadeira. Sentença verdadeira. A segunda sentença, só de você já olhar para ela, você vê que tem algo estranho. Não é isso? Ó, ele está te dando, na segunda, se botar aqui, primeira sentença, segunda sentença. Ele fala o seguinte, a ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x menos 1. Eu posso até fazer o seguinte, posso pensar em colocar assim, ó, a ao quadrado menos 1 mais x ao quadrado mais 2x. E fazer aqui, ó. Será que é uma diferença de quadrados aqui? Eu vou ter, eu estou acreditando que eu tenho produto da soma pela diferença. Dá para tirar a raiz do primeiro? Dá. Dá para tirar a raiz do segundo termo? Também dá. Então, ó, fatorei aquele cara. Aqui eu tenho x como um fator comum. Né? E coloquei o x em evidência, vai ficar x mais 2. A partir daqui não tem mais nenhum fator comum. E olha só o que ele colocou aqui. Ó, tá? Ax mais x ao quadrado. Então, mesmo se eu fatorar isso aqui, vai ficar com x que multiplica a mais x. E não aparece aqui em momento nenhum. Então, sentença falsa.
Tá? Vamos para o terceiro e último item aí. Terceiro e último item. Uma forma fatorada de 3x ao quadrado menos 6x mais 3 é 3 que multiplica x menos 1 ao quadrado. Vê se é verdade. Então, o 3 é o fator comum, realmente. 3. Ó, porque o 6 é 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, então vai ficar ó, 3 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Vai ficar aqui. Ó. Tirar a raiz do primeiro termo ali, ó. O trinômio, será que ele é quadrado perfeito? Ó. Tirar a raiz do primeiro, vai dar x. Só aqui de menos vai vir menos. Lá no último termo, ó, tem a raiz exata? Também tem a raiz quadrada exata. E agora eu vou verificar se esse termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x. Beleza? Ao quadrado. Então, a fatoração bate. Então, sentença verdadeira. Tranquilo? Próximo aí. Vamos lá para a próxima. Questão 6. O valor numérico da expressão raiz quadrada de 68 ao quadrado menos 32 ao quadrado é... Cara, olha só. De vez em quando, né, nós temos um probleminha seguinte. Acha que a fatoração de diferença de quadrados só serve quando for algébrico. Não, cara. Não tem problema nenhum você usar aquela fatoração quando você tiver diferença de quadrados entre números. A regra diz o seguinte: diferença de quadrados. Ele não fala que é algébrico, né? Então, você pode usar aqui normalmente. Ó, aquela dica, cara. Se os elementos estiverem expoente par, eles são quadrados perfeitos, tá? Dá para tirar a raiz dele, beleza? Então aqui já sei que é uma diferença de quadrados, com certeza. Então eu vou fazer a soma pela diferença dos termos, tá? Então você vai ter, se você quiser fazer, né, o padrão tradicional, né? Vou tirar a raiz aqui do primeiro, vai dar 68. Vou tirar a raiz do segundo. Raiz de 32 ao quadrado, 32. 32. Deixa eu melhorar isso aqui. 32 estava aparecendo um 22, sei lá. 32. 32. Então, 68 mais 32 vai dar o quê? 100. Então, ali eu tenho raiz quadrada de 100 vezes 68 menos 32, eu vou ter 36. Tá? Se eu tenho uma multiplicação, eu posso tirar a raiz quadrada de cada fator, caso tenha, né? Existe a raiz quadrada de 100? Sim, 10. Então dá 10. Vezes... Quanto vale a raiz quadrada de 36? 6. 6 vezes 10, 60. Beleza? Então, dá 60 aí. Tranquilo? Vamos para a questão 7 agora. Questão 7. Sabendo que um número não natural pode ser decomposto em um produto de um ou mais fatores, chamamos esse procedimento de fatoração. Fatore a expressão x ao cubo mais 14x ao quadrado mais 49x. Beleza? Então vamos fatorar isso aí de acordo com o que ele for no enunciado. Vamos fatorar. Tá? Então ele fala o seguinte pra gente. Né? Fatore a seguinte expressão, essa aqui. X ao cubo mais 14x ao quadrado mais 49x. Então, se você olhar de cara, o fator comum, logo que você vê, é o x. Porque o x aparece em todo mundo e esse aqui tem o menor expoente. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. Sempre que tiver o menor expoente. X ao cubo, se você não reparou, ele pode ser x vezes x ao quadrado. O x ao quadrado, por sua vez, ele é x vezes x. Então, por isso que o fator x é comum a todo mundo. Então, x
abre parênteses, ficou x ao quadrado, mais, coloquei esse x em evidência, por exemplo, sobrou 14 mais o outro x que eu não coloquei em evidência, 14x. Coloquei o x em evidência, sobrou o 49. Então, agora eu fecho parênteses. Olhando para o parênteses, eu observo que eu tenho um trinômio. Será que esse trinômio é quadrado perfeito? Vamos verificar. Como você faz essa verificação? Extraindo a raiz quadrada do primeiro elemento, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vou lá no último e tiro raiz quadrada de 49, que é 7. O sinal que está aqui no meio vem para cá. E agora eu vou verificar se esse termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Isso aí dá quanto? 14x. Tranquilo? 14x. Então esse aqui está ao quadrado. Tranquilão, né? Vamos para a próxima aí. Questão 8. Qual binômio devemos somar a expressão x ao quadrado mais 5x mais 70 para obter o quadrado de x mais 10 elevado ao quadrado? Beleza? Olha só, cara. Eu vou desenvolver essa expressão e depois eu vou subtrair dessa expressão desenvolvida, eu vou subtrair esse cara. Aí vai me dar o binômio, tá? Então, vamos lá, x mais 10 ao quadrado. Lembra da regrinha que você fazia? Ó? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais quadrado do segundo termo. Tranquilo? Então aqui você vai ficar com x ao quadrado, 2 vezes x, 2x vezes 10, 20x, e 10 ao quadrado, 100. 100, beleza? Então basta pegar o seguinte, basta pegar x ao quadrado mais 20x mais 100, e dessa expressão eu subtrair x ao quadrado mais 5x mais 70. Então eu vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 20x mais 100. Esse saldo de menos vai trocar o saldo de todo mundo, não é isso? Porque ó, menos vezes mais dá menos, e assim vai. Menos vezes mais dá menos, e menos vezes mais dá menos. Então, trocou o sinal de todo mundo. Então, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado, zerou. Então, x ao quadrado vai sumir. Beleza, acabou para ele. Vou cortar aqui, ó. Acabou para o x ao quadrado. Beleza? Tchau. Tenho aqui, ó, 20x menos 5x. 20 menos 5, 15. Então, vai ficar 15, o quê? 15x. E 100 menos 70, 30. Então, tá aí o binômio que eu precisava somar a este elemento para virar isso. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Questão 9. O valor da expressão x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4, tudo isso dividido por x mais 1, que multiplica x menos 2. Quando x for igual a 987 é... Pô, cara, você não vai precisar substituir o 987 agora. Né? Com certeza vai dar para fatorar isso. Né? Vamos fatorar e no final vamos substituir o x por 987. Tá? Então, em cima, vou fazer a fatoração por agrupamento. Se você olhar, aqui você tem um fator comum. Que fator comum seria esse? X ao quadrado. Por quê? O que é x ao cubo? X ao cubo, ele seria x ao quadrado vezes x, por exemplo. Eu escolhi em função de x ao quadrado porque ele aparece aqui, tá vendo? Então esse é o fator comum, x ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado que multiplica x. Tá? Mais x ao quadrado. Aqui eu já posso colocar em evidência o menos 4. Menos 4 que multiplica x. Ó, se
Se eu coloquei o menos 4 em evidência, vai ficar mais. Aqui, ó. Menos vezes mais dá menos. 4 dividido para 4 dá 1, isso. Então, agora, vamos lá, deixa eu colocar aqui a barra de fração. E no denominador, eu só vou repetir o que eu tenho. X mais 1, que multiplica x menos 2. Tranquilo. Então, eu tenho aqui, ó, no numerador eu tenho o x ao quadrado e x ao quadrado, fator comum. X ao quadrado, que multiplica x mais 1, menos 4, que multiplica x mais 1. Agora eu vou colocar a barra de fração ali. E o denominador eu vou repetir. Não tem nada a se fazer ali por enquanto. Tá? X mais 1, que multiplica x menos 2. Observando agora os parênteses, são os fatores comuns. São os fatores comuns. Então é ele que eu vou colocar em evidência. X mais 1, que multiplica x ao quadrado, né, que sobrou aqui, menos 4. Vou colocar aqui a barra de fração. Ó, então você tem aqui, ó, x mais 1, que multiplica x menos 2. Primeiro cara que eu já posso cortar é o seguinte, ó, vou cancelar porque ó, eu tenho x mais 1 dividido por x mais 1. Duas coisas iguais, diferentes de zero na divisão dá 1. Então, daria 1. 1 vezes x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. 1 vezes x menos 2, continua sendo x menos 2. Deixa eu fechar parênteses aqui. Então sobrou isso aqui. Ó. Antes disso, para economizar espaço, eu já vou colocar a barra de fração aqui. E vou falar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma diferença entre dois termos. Será que é uma diferença de quadrados? Eu estou suspeitando que é. Então se eu estou suspeitando, deixa eu só voltar aqui. Estou suspeitando que é uma diferença de quadrados. Eu vou escrever produto da soma pela diferença dos termos. Embaixo já vou repetir. Então, ó, dá para tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Dá, x. Dá para tirar a raiz quadrada do número 4? Sim. 2. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. 1 vezes x mais 2, x mais 2. Mas quem é x mesmo? X é 987. Mais 2 vai dar 989. Então, fechou. Tá aí a questão resolvida. Beleza? Vamos para a próxima agora. Questão 10. Arquimedes estava tentando calcular o valor da expressão g igual a 5.001 ao quadrado vezes 5.000 menos 5.000 que multiplica 4.999 ao quadrado. Para tal, foi pedir uma calculadora emprestada para seu amigo Pitágoras. Porém, Pitágoras disse para Arquimedes que não era necessário o uso da calculadora. Determinou o valor da expressão para seu amigo. Qual o valor obtido por Pitágoras? Então, olha só. Então, ele quer saber esse tal de g ali. O g é igual a... Só para eu ganhar tempo, ver se o 5.000 já não é um fator comum. 5.000 é um fator comum. Então, vou colocar o 5.000 em evidência. 5.000 vezes, abre parênteses, 5.001 ao quadrado menos 4.999 ao quadrado. Beleza. Se você olhar para os parênteses, parece ser uma diferença de quadrados. E é. Olha os expoentes. Ambos os expoentes são pares? São. Então, é uma diferença? Então, realmente é uma diferença de quadrados. Se é uma diferença de quadrados, eu vou escrever o produto da soma pela diferença dos termos. Vou tirar a raiz do primeiro, que vai dar 5.001, mais, se eu tirar a raiz do segundo, vai dar 4.999. Então, esse é o produto da soma
pela diferença dos termos. Então temos G igual a 5.000 vezes. Aqui, ó, 5.001 mais 4.999 vai dar o quê? 10.000, não é isso? Vai dar 10.000. 10.000 vezes 5.001 menos 4.999 vai dar 2, né? Vou esquecer os zeros por enquanto. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Acompanhados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 10 milhões aí, beleza? Então tá aí o valor de G. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 11. A expressão algébrica x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado mais 2yz mais x, y menos z admite por um fator. Tá, uma questão legal aí. Tá, uma questão legal aí. Em relação ao que nós já vimos, essa é legal, bem legal aí. Então, olha só o que nós vamos fazer nessa. Olhando aqui rápido, eu tenho um x ao quadrado. Uma das maneiras de resolver essa questão é assim. Vou pegar o x ao quadrado, vou deixá-lo aqui. E eu vou pegar esse 2yz e fazer o seguinte. Vou escrever assim, menos z ao quadrado mais 2yz menos z ao quadrado. Esses três termos juntos quase que são ainda. Aparentemente parece ser um trinômio quadrado perfeito. Mas vamos ver, calma. Vamos fazer dar uma ajeitada nele ainda. Tá? Aqui não vou fazer nada por enquanto. Não tem nada a ser feito aqui. Deixa aqui. Tá. Olhando para esse termo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um sinal de menos em evidência. Menos. Aí eu vou ficar com y ao quadrado positivo. Aqui vai ficar menos vezes menos dá mais. 2yz mais z ao quadrado. Agora sim, ele parece ser um trinômio quadrado perfeito. E vamos ver se é. Fazendo aquela regrinha. Tá? Sei que já está estudando há bastante tempo, já consegue observar que realmente é, cara. Né? Fizemos muitos exercícios em sala de aula de fatorar isso aqui para provar que era trinômio quadrado perfeito. Então só de bater o olho você, pô, realmente é. Tá? Então, vamos lá. X ao quadrado. E vou ali, ó. Menos. Vou tirar a raiz do primeiro. Tem raiz exata. Aqui o sinal de menos, vai vir menos para cá. Vou tirar a raiz aqui também. De z ao quadrado. Vai dar z. Tá? E realmente o termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, realmente é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, Sandro, o que você pode fazer? Calma. Aí tem aluno que chega até aqui e ele fica um pouco perdido a partir daqui. Só que se ele olhar para isso aqui, e esse cara como único termo, ele tem uma diferença de quadrados, ó. Ah, Sandro, então beleza, ó. Se for diferença de quadrados, vai dar para tirar a raiz do primeiro, que eu vou escrever x menos, vou tirar a raiz quadrada dessa expressão aqui, ó. Tá? Então vai ficar y, né, que é mais, y menos z. Fecha parênteses. Vezes. Quando eu tirei a raiz quadrada do primeiro, deu x. Menos raiz quadrada do segundo, que deu y menos z. Tá? Tudo isso, né? Perdão, calma. Mais x mais y menos z. Beleza. Agora vamos resolver aqui os parênteses. Os sinais aqui, ó. Mais, vai trocar o sinal de todo mundo, vai ficar o mesmo, vai ficar x mais y menos z vezes x. Aqui vai ficar, ó, menos vezes mais vai dar menos, vai ficar menos y, e menos vezes menos vai dar mais, vai ficar mais z. Mais x mais y menos z. Se você olhar, ó, esse termo aqui e esse são os fatores comuns agora. Vai ficar x mais y menos z
que multiplica x menos y mais z, e mais um, que é o fator comum que está aqui na frente, mais um. Tá? Então, beleza. Ele pede assim, ó, admite como fator. Então, quando você fatorar, um dos fatores que admite, vamos ver aqui, ó, tem esse. Se você olhar aqui, todas as opções têm 4 elementos. Então, vamos para aqui, vou focar nesse. X menos y mais z mais 1. Que está aqui a opção? Gabarito, letra D. E o gabarito aí procede. Beleza? Próximo agora. Questão 12, ó. Sejam x, abre parênteses, 2 mais raiz de 3 elevado a 1997, mais 2 menos, abre parênteses, né? Perdão, 2 menos raiz de 3, fecha parênteses, elevado a 1997, tudo isso dividido por 2, igual igual a 2, abre parênteses, 2x mais raiz de 3, fecha parênteses, elevado a 1997, menos 2 menos 3, né, entre parênteses, tudo, elevado a 1997, tudo isso dividido por raiz de 3. O valor de 4x ao quadrado menos 3y ao quadrado é... Então, beleza, cara. Vou fazer parecido aí com a nossa aula aí, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, esse cara aqui, chamarei de A. E como na aula me sugeriram chamar esse cara aqui, ó, de E, vou chamar de E, beleza? Aonde tiver, então, vou escrever aqui, ó, aonde tiver 2 mais raiz de 3 elevado a 1997, chamarei de A. E onde tem 2 menos raiz de 3 elevado a 1997, chamarei de E. Beleza? Então, meu x está ficando. Quem é o x? O x está ficando A mais B mais E, perdão, sobre 2. E o y, ele está ficando assim, escrevendo, e o y está ficando A menos E sobre a raiz de 3. Agora eu vou usar a expressão que ele pediu. 4, quem é x? O x é A mais E. O x é A mais E. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui a máquina de fração. X é A mais E. A mais E sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Menos 3. E quem é y? Y está sendo A menos E elevado ao quadrado. Y ao quadrado fica A menos E sobre a raiz de 3, não esquecendo isso, tudo isso ao quadrado. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu clicar aqui a cor do meu piloto. E vou fazer o seguinte. 4 que multiplica. O seguinte. Eu não vou elevar ao quadrado ainda. Vou deixar assim, ó. A mais E ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado, 4. E eu posso cortar aqui, ó. 4 eu vou embora com 4. Beleza. Tá? Menos 3 que multiplica a mesma coisa ali, ó. Não vou elevar ao quadrado, vou deixar assim por enquanto, ó. A menos E elevado ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Eu posso cortar 3 com 3. Então minha expressão ficou assim, ó. A mais E ao quadrado menos A menos E ao quadrado. Em uma das nossas aulas, eu comentei uma fatoração para isso. Mostrei por que era. Então, quando você tem isso aqui, eu vou até colocar com uma nota aqui. Nota. Pra você não esquecer mais. Vou ficar relembrando aí. Quando você tem soma de dois termos ao quadrado menos a diferença desses mesmos termos ao quadrado, você pode escrever a seguinte fatoração. 4AB. Tá? Nós mostramos por que fica 4AB.
levei tudo ao quadrado, fiz os procedimentos, simplifiquei que podia simplificar, né? E sobrou isso aqui. Tranquilo? Aqui, ó, mesma coisa. Ah, Sandro, então eu sei, ó. Aqui eu vou ficar com 4, né? Aqui, ó, 4 que multiplica A vezes E. Isso aí mesmo. Agora vamos voltar ao que nós tínhamos no início. Tem 4, mas quem é A? A é 2 mais raiz de 3 elevado a 1997 vezes o E, que é 2 menos raiz de 3 elevado a 1997. Tá? Você tem uma multiplicação de potência com expoentes iguais. Se isso acontece, você multiplica as bases, e conserva o expoente. E é o que eu estou fazendo. E quando você faz uma multiplicação aqui, ó, produto da soma pela diferença, nós vimos isso lá no segundo bimestre. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E tudo isso está elevado a 1997. Deixa eu ver. Colchete. E aqui eu estou ficando com 4, que multiplica 2 elevado ao quadrado, 4, menos raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tudo isso elevado a 1997. Vou ficando com 4 vezes. Quanto é 4 menos 3? 1. 4 que multiplica 1 elevado a 1997. 1 elevado a qualquer número dá 1. 4 vezes 1, 4. Então a resposta aí, 4. Beleza? Tranquilo, né? Questão aí mais elaborada, uma questão bem sofisticada aí. Vamos para a próxima aí. Questão 13. A expressão x ao cubo, abre parênteses, né? X ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo elevado ao quadrado, menos, abre parênteses, né? X ao cubo menos y ao cubo menos e ao cubo, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por y ao cubo mais e ao cubo. Aonde o produto x, y, z é diferente de zero, é equivalente a, vamos lá, vamos ver a quem ele é equivalente. Então, olha só, antes disso, eu vou escrever o seguinte. Antes de fazer isso, observa aqui. Em aula também, né? Resolvendo isso aí na sala de aula já também, você já viu a resolução dela. E você tem aqui, ó, 3x elevado ao cubo, chamei de A. E pediram para mim chamar y ao cubo mais e ao cubo de E, né? Eu chamei de A e alguém sugeriu chamar isso aqui de E. Então, eu vou deixar no padrão que você viu aí, tá? Eu gosto de chamar de A e B, tá? Sandro, mas aqui eu tenho menos, cara. Aqui eu tenho até, ó, y mais E, mas aqui eu tenho menos. E aí, vou chamar de outra letra? Não, calma, calma. Olha só, esse cara aqui eu já vou chamar de A. Vamos escrever assim, A mais esse termo aqui eu chamo de B, perdão, E. Tá, ao quadrado. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, chamei de E também. Menos o x ao quadrado eu chamei de... O x ao cubo eu chamei de A. Aqui eu vou colocar o menos em evidência para você ver. Menos, que multiplica y ao quadrado, mais, perdão, y ao cubo, mais i ao cubo, tudo isso ao quadrado. Tranquilo? Então aqui eu vou deixar assim, ó. A mais e ao quadrado, menos A menos, quem é y ao quadrado, perdão, y ao cubo mais e ao cubo, é o e. Então, e, então, ao quadrado. Vou colocar a barrinha de fração e tem o e ali embaixo. O ezinho está aqui. Tranquilão. Se você observar, mesma faturação da questão anterior. Aqui, ó,
Ó, dois termos somados ao quadrado menos a diferença desses mesmos termos ao quadrado. Então você viu, vou anotar aqui, ó, nota. Toda vez que você encontrar esse tipo de fatoração, assim, ó, A mais B ao quadrado menos A menos B. Não importa a letra, tá? Importa que é a mesma ideia. A mais B ao quadrado menos a diferença desses mesmos termos ao quadrado. Pode ser x, y, m, n, tanto faz. É a mesma coisa. 4ab. Então aqui eu tenho a mais e ao quadrado menos a menos e ao quadrado. Eu posso escrever então 4a e sobre e. Então eu posso cortar e dividido por e vai dar 1. 4a vezes 1, 4a. Mas quem é a mesmo? Ah, Sandro, o a é igual a x ao cubo. Então essa fatoração dá 4x ao cubo. E encontramos isso na letra A. O gabarito letra A, o gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima questão. Ó, questão 14, vamos lá. Questão legal aí. Sabemos que A ao cubo, ele fala para mim o seguinte, ó. Ele fala aqui A ao cubo menos 3A, acho que é isso, mais 1, é igual a 900 e, não, é igual a 93, sabe? E ele quer saber o valor de K, né? Logo o K também pode ser expresso, e o K, ele fala para mim que K, tá assim, K é igual a quarta, pô, não tá aparecendo direito, deixa eu ver aqui, A quarta, né? Menos 6A, cara. Eu acho que tá ali, tá meio estranho ali, mas acho que é 6A. Enfim. Nós resolvemos em sala também, eu acho que é menos 6A, mais 1, tá? Beleza, cara. Sandro, vamos resolver isso aí, vamos. Uma maneira não muito complicada de resolver é você pegar aqui, ó, isolar o A ao cubo. Eu vou isolar o A ao cubo. E vou passar para o outro lado. Mais 1, que vai vir com menos 1. Eu vou passar o 3A, que vai vir com mais 3A. Tranquilo? Então, o A ao cubo está ficando, ó, 93 menos 1, 92, mais 3A. Beleza. Aonde tem K, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo o A quarta? Eu vou escrever assim, ó, A que multiplica A ao cubo menos 6A mais 1. Então o K está ficando A que multiplica. Quem é A ao cubo? Ah, Sandro, A ao cubo é 92 mais 3A. Ah, beleza. Menos 6A mais 1. Menos 6A mais 1. Então o K vai ficar A vezes 92, 92A. A vezes 3A, 3A ao quadrado. Menos 6A, mais 1. Colocando na ordem do maior grau até o menor grau, eu vou ter 3A ao quadrado. Vou ter aqui, ó, 92A menos 6A. Vou ficar com 86A, mais 86A mais 1, tá? Se você olhar aqui rápido, eu tenho 3A ao quadrado, 96A mais 1, gabarito letra A, tá? Gabarito letra A também nessa aqui, e o gabarito procede, beleza? Então é a nossa revisão para a nossa prova. Então, um bom final de semana aí e uma ótima prova na quarta-feira.